Olá pessoal, aqui é o Marcelo, tudo bem? Hoje é dia 11 de agosto de 2019, Dia dos Pais. Antes de mais nada, eu gostaria de estar felicitando todos os pais aí nesse dia, que todos possam estar curtindo aí com seus filhos e obviamente os filhos com seus pais. Seja um dia de muita paz, de muito amor, muita harmonia na casa de vocês. São 3 horas e 45 minutos. E eu gostaria de fazer esse vídeo com o objetivo de ajudar a cada um dos membros aí do meu grupo, Day Trading Dólar, ajudá-los a ter uma boa leitura do mercado, a poder fazerem suas análises com êxito. E eu gostaria de sempre estar usando o gráfico do dólar para fazer esses vídeos. Toda vez que eu enxergar algum padrão, alguma coisa importante que tenha ocorrido num determinado dia, eu poder estar comentando isso aí através desses vídeos aí para poder afinar a leitura de cada um de vocês, a fim de que vocês possam no futuro aí estar operando melhor e crescendo cada vez mais, né? Eu acredito que se cada um de nós puder contribuir para o grupo, para essa comunidade aí que a gente está fazendo parte, criando, né? Eu acho que a tendência é cada um de nós melhorarmos cada vez mais e tirarmos benefícios do mercado, gerarmos valores para nós, para nossa família, a fim de que a gente possa estar mudando o nosso futuro aí. Tá bom? Eu escolhi um tema, pessoal, porque, como eu falei, eu observei o gráfico de sexta-feira do dólar, no dia 9 de agosto de 2019, e eu percebi um padrão que ocorreu nesse dia, e eu queria estar compartilhando essa leitura que eu fiz do mercado do dólar com vocês neste vídeo. O tempo de tela é fundamental, pessoal. Ninguém consegue evoluir se não tiver observando sempre o ativo que você quer operar. O tempo de tela é fundamental e você acaba se acostumando com alguns padrões, com algumas reações do mercado em determinado nível de preço, e você acaba, ficando íntimo do teu ativo. Você precisa ter intimidade com o teu ativo, você precisa conhecer o seu ativo, você precisa saber como ele reage num determinado nível de preço, como ele reage um suporte, uma resistência. Você tem que conhecer, você tem que saber isso aí, tá, pessoal? Então, o meu objetivo é esse, é poder estar ajudando vocês a melhorarem, a evoluírem na sua leitura, tá bom? O tema que eu escolhi hoje, pessoal, é zona de confluência de fatores, né? Eu peguei o gráfico do dólar de sexta-feira e cada círculo amarelo desse aí é uma zona de confluência de fatores. E o que seria uma zona de confluência de fatores? São vários fatores, vários sinais acontecendo ao mesmo tempo em um determinado nível de preço, né? E por que quando vários sinais, vários fatores ocorrem num determinado nível de preços, a gente consegue visualizar uma reação do mercado? Existe uma alta probabilidade do mercado reagir quando ocorre uma zona de confluência, porque isso oferece um consenso, uma concordância dos operadores naquele determinado nível de preço, no sentido de que eles devem reagir. Por exemplo, o operador A, por exemplo, ele opera um setup A, que é o setup de toque na média móvel de 20 do gráfico de 5 minutos. Então, quando ele vê o preço
tocando naquela média móvel, né, que é um suporte. A média móvel é considerada um suporte de resistência dinâmico, né? Então, quando o operador que opera, né, esse tipo de setup, ele vê o preço tocando ali na média móvel de 20 do gráfico de 5 minutos, ele reage a isso. Ele posiciona uma ordem lá. Da mesma forma que um operador de média móvel de 20 do gráfico de 15 minutos faz a mesma coisa quando ele vê o preço tocando lá, né? Aí temos um operador C, então, que opera toque num fundo de canal, né, numa linha de canal de tendência. Quando ele observa o preço tocando lá, ele vai reagir. Tem o operador D, que opera toque na VWAP. Se ele opera toque na VWAP, quando ele vê o preço tocando a VWAP, ele vai reagir, né? Então, quando eu tenho vários desses fatores ocorrendo ao mesmo tempo, numa mesma zona, faixa de preço, eu vou ter vários operadores de vários setups, de várias técnicas diferentes, que operam vários tempos gráficos diferentes, né, reagindo ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma alta probabilidade de ver o mercado acelerando a partir daquele momento ali, daquela zona de confluência. E essa zona de confluência, pessoal, ela pode ocorrer por vários motivos, como eu citei aqui alguns, né? Níveis históricos de suporte e resistência. Um exemplo, topos e fundos de gráficos de time frames maiores, né? Diário, mensal, semanal. Razões de Fibonacci, quando eu tenho um preço retornando, né? Fazendo a correção para uma zona de razão de Fibo, eu tenho uma alta probabilidade daquele preço reagir naquele momento, né? Toques em linhas de tendência, como eu já falei aqui, padrões gráficos, vamos supor um exemplo aqui, eu tenho um fundo duplo e o segundo fundo tocando numa região dessa, num fundo de canal, numa média móvel de 200, né? E indicadores também, eu tenho um fundo duplo tocando numa linha de canal e um volume forte com aquele candle de sinal. Então, são vários fatores que vão, né, estimular o operador a reagir naquele momento. E como eu falei, isso tem uma grande probabilidade de nós, conhecendo essa informação, de nos beneficiarmos disso aí, desse movimento do mercado a partir de um determinado ponto. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos tentar mostrar no gráfico essas coisas que eu estou falando aqui. Deixa eu colocar aqui a minha ferramenta de desenho. Deixa eu fazer um teste aqui. Opa, beleza. Então vamos lá, pessoal. Cada bolinha dessa, amarela, é um exemplo de confluência de fatores no gráfico do dólar de sexta-feira, dia 9 de agosto. Então, nessa bolinha amarela aqui, eu tenho uma zona de confluência de fatores. Então, quais fatores eu estaria vendo, quais sinais eu estaria vendo nesse momento aqui, né? Deixa eu apagar aqui Deixa eu apagar aqui. Então, quais sinais eu estaria vendo aqui nesse momento aqui, certo? Então, aqui eu tenho uma média móvel de 15, olha, essa seta aqui, ó. Essa seta aqui, meio lilás aqui, é a minha média móvel de 20 no gráfico de 15 minutos. Então, eu tenho essa média móvel passando por aqui, ó. Exatamente nesse ponto aqui, certo? Exatamente nesse ponto aqui. Só um minuto. Então, eu tenho a minha média móvel de 20 do gráfico de 15 minutos passando exatamente nesse ponto aqui. Além disso, eu tenho a minha média móvel dos 5 minutos também passando nesse ponto aqui, certo? Então, eu tenho uma confluência de dois fatores nesse momento aqui.
a minha média móvel de 20 do gráfico de 5 e a minha média móvel de 20 do gráfico de 15 minutos. Então, o que aconteceu? O mercado reagiu nesse momento, certo? A gente percebe que o mercado acelerou, deu uma queda relativamente forte aqui para baixo. Nós temos 4 candles, 1, 2, 3, 4 candles vermelhos, né? Indicando uma queda relativamente forte. E particularmente nesse último candle aqui, nós temos uma característica desse candle. Ele foi um candle realmente de força vendedora, né? A gente observa um corpo vermelho de queda muito grande e esse candle fechando próximo da sua mínima. Então é um candle de força vendedora, mas não é um candle que deu continuidade na tendência. Foi um candle de aceleração que buscou uma determinada zona. E que zona foi essa? Exatamente a zona de confluência desses dois fatores. Foi um candle vermelho forte, um candle de aceleração, mas foi um candle que buscou tocar numa região para depois pensar o que ele ia fazer depois. O Brooks chama esse tipo de candle de exaustão. Então, ele acelera justamente para chegar numa determinada região. E depois ele pensa o que ele vai fazer depois. E por que eu digo que ele pensa o que ele vai fazer depois? Porque a gente vê aqui, ó, um doji. Um doji é um candle de indecisão, é um candle de equilíbrio de forças. Se eu estivesse olhando um gráfico de 1 minuto, eu estaria vendo talvez 5 candles de indecisão. 5 candles sobrepostos com sombras em cima e embaixo. É uma região de equilíbrio de forças. A gente não sabe exatamente para onde o mercado vai romper essa determinada zona de congestão, se é para cima ou para baixo. Nesse caso específico, ele rompeu para cima e startou um movimento bom, né? Um razoável movimento de alta aqui, né? Porque exatamente ele foi influenciado por essa zona de confluência de fatores da média móvel de 5, do gráfico de 15 e do gráfico de 5 minutos. Média móvel de 20, perdão. Certo? Aqui, nessa outra área aqui, nós temos outro exemplo de confluência de fatores. Quais seriam os fatores que estão presentes nessa região aqui? Novamente, a gente tem a média móvel do gráfico de 15, né? E também nós temos uma região de fundo, certo? Então, seria uma região onde estava presente um fundo anterior e uma região onde estava passando uma média móvel do gráfico de 15 minutos, tá? Esse candle aqui, ó, um candle de alta aqui com uma enorme sombra inferior, ele denota o quê? Ele denota que tem compradores embaixo, né? O Brooks fala que sombras em cima significam que há vendedores em cima, né? Naquela região, e sombras embaixo, obviamente, são compradores. Então a gente percebe um número enorme de compradores quase na totalidade do candle. Mais de um terço do candle é um candle comprador, né? Porque teve uma sombra, ele foi lá embaixo, tocou na região de confluência de fatores e os compradores tomaram conta desse candle aqui. Se você percebe o volume que esse candle teve aqui, ó, o volume acima da média, talvez uma das maiores, foi a maior média do dia até aquele momento ali. Então um grande volume de compradores que fizeram realmente o mercado reverter essa queda aqui e aí sim tomar uma direção de alta. Então mais um exemplo no dia de sexta-feira do dólar, mais um exemplo de zona de confluência de fatores. Aqui, ó, nós temos de novo exemplo de zona de confluência. E quais seriam os fatores presentes nesse momento aqui? Nós temos primeiramente aqui a média móvel de 15 se fazendo presente novamente aqui, correto? Aqui nós temos a VWAP. Então aquele operador que opera toque na VWAP, ele reagiu nesse momento, colocando as suas ordens aqui, correto?
A gente percebe que também o nível de 50% de Fibonacci, se a gente considerar esse fundo, esse topo e essa retração aqui, ó, retraiu em 50% de Fibonacci. Ok, pessoal? Então nós temos aqui uma zona de confluência de fatores. Além disso, nós temos esse canal de alta aqui, esta linha de canal de alta se fazendo presente aqui. Então nós temos 4 fatores naquele momento. Essa linha de canal de alta, pessoal, quando o preço chegou nesse ponto aqui, ó, essa linha já estava presente. Por quê? Porque quando apareceu esse topo e esse topo aqui, ó, eu projetei a minha linha de canal e trouxe ela para cá. Então, quando o preço tocou nesse momento aqui, nesse ponto, essa minha linha azul já estava presente. Então, eu tenho 4 fatores influenciando a reação dos operadores naquele momento. Ok, pessoal? Aqui, novamente, eu tenho uma zona de confluência. Quais seriam os fatores presentes aqui? Um fundo anterior, uma VWAP passando aqui, certo? Mais uma vez, 2 fatores influenciando o quê? A reação dos operadores naquele momento, ok? Só que esse movimento, ele durou pouco, ele foi curto. Por quê? Porque aqui em cima, ó, nós temos uma outra região de confluência de fatores. Quais seriam os fatores, quais seriam os sinais presentes nesse momento aqui? Nós temos, ó, a média de 20 do gráfico de 1 hora. Então essa média é fortíssima. Estava passando exatamente nesse momento aqui, ok? Além disso, nós tínhamos a nossa média do gráfico de 5 minutos, certo? Então nós temos uma confluência de uma média do gráfico de 1 hora com o gráfico de 5 minutos. Isso fez o quê? Impulsionou o mercado para baixo. Certo? Você percebe, ó, o volume desse candle aqui branco, ele acelerou, né? Tivemos um volume grande desse candle branco, porque tanto os compradores executaram suas ordens quando ele chegou nessa zona de confluência aqui, quanto os vendedores começaram a executar as suas ordens aqui, ó, nessa outra zona talvez mais forte, confluência de fatores por causa da média do gráfico de 1 hora. Então nós temos uma aceleração para tocar nessa média, nesse ponto aqui, nesse nível de preço, e depois o mercado fazendo o movimento inverso. Nós tivemos exemplos aí de pessoas que operaram 200 lotes cheios de dólar, né? 200 lotes de dólar cheio, e ganhando quase 100 mil reais aí, uma operação só. Postei esse vídeo aí no grupo. Então, pessoal, zona de confluência de fatores é importantíssimo que a gente conheça, que a gente saiba, e principalmente que a gente saiba se aproveitar dessa informação, né? Não adianta a gente ter o conhecimento e não ter as diretrizes, não ter a conduta como o que fazer, né, com aquela informação. A gente precisa conhecer a informação e saber o que fazer com ela. Não adianta eu saber que ali passa um monte de sinais, de indicadores ali, de fatores, e eu não saber o que fazer com essa informação. Eu preciso saber o que eu vou fazer com essa informação. Talvez esperar um candle de sinal para poder entrar, talvez esperar uma reversão para poder entrar, efetivamente rompendo um fundo anterior, no caso, uma zona de confluência se colocar lá em cima e o mercado se impulsionar para baixo. Então eu preciso saber o que fazer com a minha informação. Ok, pessoal? Então é isso. Eu pretendo fazer vídeos curtos, mais objetivos, usando exemplos do que ocorreu durante o dia ali, durante o pregão do dólar, e para que a gente, mesmo que na hora, no momento, principalmente para quem está começando agora, principalmente para quem está começando agora, não conseguir enxergar algumas coisas ao longo do tempo, e com o auxílio desses vídeos, espero, ele possa estar
treinando, que possa estar observando isso e conseguindo ler o mercado, conseguindo ler essas possibilidades de trade, né? Através dessas várias informações que a gente pretende colocar aqui. O meu objetivo também, pessoal, é que vocês debatam comigo, vocês discutam, levem algum motivo, algum tema para eu poder fazer um novo vídeo. Eu queria que você falasse desse assunto ou daquele, né? E exemplos, o gráfico está aí, existem. A gente pode usar isso, a opinião de vocês, a sugestão de vocês para a gente fazer novos vídeos aí, mas eu vou estar sempre buscando exemplos que ocorreram num dia anterior, num dia próximo aí, para a gente estar conseguindo realizar essa leitura com êxito, a contento, tá? Para a gente poder usar essas informações a nosso favor. Vamos se ajudar, pessoal, vamos se ajudar, é possível a gente tirar dinheiro desse mercado, é possível, mas a gente precisa se ajudar, a gente precisa conversar, a gente precisa trocar ideias, entendeu? Eu falo uma coisa aqui, você fala uma coisa dali, a gente aprende junto. Eu quero aprender junto com vocês, eu quero crescer junto com vocês, tá bom, pessoal? Poxa, um abração a todos, espero que esse vídeo possa ajudar muitas pessoas aí, principalmente nesse quesito que é confluência de fatores, que vocês possam estar conseguindo ler isso com êxito, tá, pessoal? Um abração a todos, feliz Dia dos Pais mais uma vez e até o próximo vídeo.